Lucas 13, 1 a 5. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Existe algo em nós, seres humanos, que nos leva a querer explicar porque é que algo de mal aconteceu a alguém. Talvez porque, se conseguirmos explicar porque é que algo de mal aconteceu a alguém, talvez possamos dar a nós mesmos razões porque é que não aconteceu connosco. Neste caso, talvez os galileus tivessem morrido porque eram pecadores, piores do que outros galileus que não morreram. Talvez Deus tenha exercido um juízo rápido sobre eles por causa da sua maldade excessiva. Talvez aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eles morreram porque eram piores, mais pecadores do que outros. A grande questão da existência humana é porque é que coisas más acontecem e porque é que há sofrimento. E a resposta da Bíblia a estas questões não é simplista. O livro de Jó é uma explicação. Mas nós nunca podemos olhar para um qualquer desastre, tragédia, pandemia e dizermos que sabemos qual é o grande propósito de Deus com isso. Pois o que Deus faz ultrapassa-nos grandemente. Por vezes, Deus envia o sofrimento como resposta direta ao pecado. Lemos isso no Salmo 32, 3 e 4. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. O rei Davi fala estas palavras e nos versos anteriores Davi diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor perdoa o pecado. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. E enquanto Davi se calou, ele sentiu o peso do pecado sobre si, a mão pesada de Deus sobre ele. Por vezes Deus envia o sofrimento como resposta direta ao pecado. Outras vezes Deus permite o sofrimento para que a pessoa que está a passar esse sofrimento o conheça, para que Deus seja glorificado. É o que nós lemos em João 9, 1 a 3. E passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E ainda outras vezes Deus permite o sofrimento para prevenir que o pecado ganhe raízes no coração. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 7. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para nos esbofetear a fim de não me exaltar. No capítulo anterior, nos versos finais desse capítulo, Jesus está a falar sobre o juízo. E alguém interrogou Jesus sobre estes dois factos que aconteceram. Mas nestes dois casos específicos que foram trazidos a Jesus, ele disse claramente, Jesus disse que o que aconteceu àquelas pessoas não foi porque elas eram mais pecadoras do que os outros. Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus? Não. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não. Jesus disse que aquelas pessoas não eram mais pecadoras, não eram mais culpadas do que os outros que não sofreram estas catástrofes. Não se sabe bem o que aconteceu aqui, mas Pilatos, aos seus soldados, Pilatos terá morto galileus que estavam em Jerusalém, provavelmente na Páscoa, a oferecer sacrifícios. E provavelmente alguns galileus terão participado em alguma rebelião contra Roma e Pilatos matou-os quando eles estavam a oferecer os sacrifícios, misturando o seu sangue com os dos seus sacrifícios. E sobre a torre de Siloé não sabemos nada. Sabemos que caiu e que matou 18 pessoas.
Mas Jesus disse que não, que aquilo que aconteceu não era porque aquelas pessoas eram mais pecadoras, eram mais culpadas do que todos os outros. E nós podemos perguntar então porque é que as pessoas boas sofrem os efeitos de doenças, catástrofes, etc. A verdade é que nós entendemos tudo ao contrário. Nós não vivemos porque merecemos viver, mas antes, nós não morremos, ainda estamos vivos aqui na Terra porque Deus é misericordioso e Ele espera que nós nos arrependamos. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos merecemos morrer, mas Deus deixa-nos viver e desfrutar de tudo o que Ele colocou à nossa disposição, esperando que a sua benignidade nos leve ao arrependimento. Lemos isso em Romanos 2,4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, da benignidade de Deus, e a paciência e a longanimidade de Deus, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A verdadeira, a terrível calamidade, tragédia, que pode cair sobre um ser humano, não são estas que Jesus aqui usou como exemplo. A verdadeira e terrível calamidade é haver morte sem arrependimento. Porque se morrermos sem nos arrependermos dos nossos pecados, sem sermos perdoados por Deus, sem recebermos de graça a justificação que Deus nos quer dar em Cristo Jesus, porque Ele morreu no nosso lugar, se nós morrermos sem arrependimento, isso é a verdadeira tragédia de qualquer ser humano.